Boa noite. Eu queria falar mais um último tópico aqui sobre funções de segundo grau, sobre as funções quadráticas, que é a parte de sinal. A gente viu em retas também sobre sinal, né? E vamos falar um pouquinho aqui sobre o sinal também da função nas funções de segundo grau. Lembrando, o que era o sinal da função que a gente falou já nas retas? É o sinal, ou seja, se o valor de y é positivo ou negativo, dependendo do valor de x, tá? No caso das retas, as retas elas não mudam a tendência, elas são só crescentes ou só decrescentes, tá? Então, quando elas cruzam o eixo x, tá? Elas vão mudar o sinal de positivo para negativo ou de negativo para positivo, né? Dependendo se a reta é crescente ou decrescente. Então, elas só mudam uma única vez o sinal dela. Depois que mudou, permanece para sempre nesse sinal, tá? No caso das funções quadráticas, com esse formato aqui da parábola, que desce e depois sobe, ou sobe e depois desce, pode acontecer, né, caso ela cruze e tenha as duas raízes, né, que é a maioria dos casos, de a gente ter três pedaços, né, ou seja, três intervalos de x que fazem com que y seja positivo ou negativo, tá? Então, olha só esse desenho que está aqui, ó. A gente tem a parábola nossa. A gente já sabe que isso daqui é uma função que tem o a positivo, né? Porque ela está com a concavidade para cima, enquanto essa daqui tem o a negativo, porque está com a concavidade para baixo, tá? E ela tem as duas raízes aqui. Ela está cruzando o eixo x duas vezes. Então, ela está descendo, 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 cruzou em x1, ficou aqui embaixo e começou a subir, cruzou de novo e subiu para sempre. Então, olha só, olhem a linha do gráfico. Lembre-se que a linha do gráfico é a união de todos os pontos que pertencem, que obedecem à lei. Tá? Então, cada um desses pontos que obedecem à lei formam essa linha contínua, que é a linha da parábola. Tá? Então, todos esses pontos aqui são pontos que pertencem à função. Tá? Quando ela está aqui, ela está para cima do eixo x, quer dizer que o y é positivo. Lembra-se que o eixo x serve para a gente de referência no eixo y, assim o contrário também. O eixo y é uma referência para a gente no eixo x, né? Então, como o eixo x aqui é o nosso chão, o que está para baixo dele é y negativo, o que está para cima é y positivo. Então, a função aqui, ó, antes de x1, o y sempre é positivo. Depois de x2, o y também é positivo e no meio ele é negativo, certo? Aqui acontece ao contrário. Como A aqui é negativo, a função está vindo lá de baixo, está vindo subindo, até chega no vértice aqui no ponto mais alto e depois começa a descer, tá? Então, antes do vértice ela é crescente, depois do vértice ela é decrescente. E ela cruza o eixo x aqui nesses dois pontos. Então, antes dela cruzar pela primeira vez, ela é negativa. Olha onde está a linha aqui, ó. A linha está para baixo do eixo x. Então, o y aqui tem sinal negativo. O y aqui, ó, depois da segunda raiz, também tem y negativo. E no meio entre as duas raízes, o y é positivo. Ó. A função está com a linha para cima do eixo x. Então, todos esses pontos aqui que pertencem à função têm um y positivo. Nas raízes exatamente, o y é igual a zero. Lembre-se que é quando a gente resolve Bhaskara. Então, aqui, nesses casos, y é igual a zero. Tá? Entre as duas é positivo, fora é negativo. Aqui é o contrário. Entre as duas raízes, y é negativo, e fora das duas, o y é positivo, tá? Certo? Então, isso é que é o sinal da função. É a gente saber onde acontece o y positivo ou o y negativo, tá? E aí, tem uma demarcação importante, que é a demarcação do delta, tá? Que é aquele b ao quadrado menos 4ac. Por quê? Porque como para a gente calcular as raízes, quando a gente faz o Bhaskara, que a gente está calculando as raízes, a gente está encontrando dois valores que fazem com que o y seja positivo, tá? E o delta, né, ele vem dentro de uma raiz. E aí o que eu falei, tinha falado para vocês na aula anterior, que dentro de uma raiz eu nunca posso ter um número negativo, porque eu não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo, porque a resposta desse número
para eu comprovar que ele é a resposta dessa raiz, eu tenho que fazer ela ao quadrado, né? O exemplo que eu tinha dado para vocês, raiz de menos 16 não pode ser menos 4, porque menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo, tá? Então, o que acontece? Quando delta é positivo, eu tenho as duas raízes como nesses dois desenhos aqui, tá? Se delta for igual a zero ou negativo, eu tenho situações um pouquinho diferentes. Então, vamos descer aqui, né? Eu estou usando aqui o livro, né? Estou mostrando direto no livro, o livro que está disponível para vocês online. Se vocês estudarem pelo livro, vocês vão ver essas páginas aqui. Tá? A gente já está nessa altura aqui no capítulo 5, certo? Bom, quando delta é igual a zero, a função ela só tem uma única raiz. Ela encosta no eixo x. Ela só encosta. Ela tangencia o eixo x e já volta a crescer ou diminuir. Então aqui ela está diminuindo, encostou no eixo x num ponto específico, começou a subir. Então ela só tem uma única raiz. Isso acontece quando o delta é igual a zero. Lembre-se, para a gente calcular as raízes, a gente faz menos b mais ou menos a raiz de delta. Se o delta é zero, fica mais ou menos zero. Então, na verdade, só tem um valor, né? E aqui ela está subindo, 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 ela encosta no eixo X e volta a descer, tá? Bom, então nesse caso a função ela não muda o sinal, porque ela estava aqui para cima, ela estava positiva, ela encostou e ela continuou positiva depois. Aqui ela era negativa, ela voltou a ficar negativa. Ela não atravessa o eixo X, tá? Então quando ela atravessa o eixo X, ela tem aquelas três regiões. Se ela só encosta, ela só tem um valor, né, de sinal, né? E se o delta for negativo, é a mesma coisa, porque aqui no delta negativo, o que eu falei para vocês que significa o delta negativo? Significa que a função não tem raiz. Ou seja, não é que não existe uma função de segundo grau, existe a função de segundo grau. Qualquer valor de x que você jogar lá numa função, sempre vai encontrar um valor de y, tá? O que acontece é, quando eu fizer a função igual a zero, eu vou resolver por Bhaskara e vou calcular o delta. Aí delta deu negativo, quer dizer que aquela equação não tem solução. Ou seja, a função ela tem valores, né? Ela existe, só que ela nunca vai ser zero. Então, o que significa? Que ela nunca cruza o eixo x. Assim como aqui em cima ela não cruzava. Só que aqui ela chegava a encostar. Ela tinha uma raizinha, tá? Aqui ela nem encosta. Então, a função ela sempre ou é só positiva ou só é negativa, dependendo de onde ela está. E quando o delta é negativo, ela está com concavidade para baixo, ela está para baixo. E com concavidade para cima, ela está para cima. Porque ela não tem como ela estar aqui para cima e estar aqui embaixo, porque senão ela vai cruzar. Tá? Então ela está para cima do eixo X, certo? Então, reforçando que às vezes a gente aprende no ensino médio que não existe solução para delta negativo, e tá certo, não existe solução, significa que não existe raiz para essa função, mas a função, o gráfico, o vértice continua existindo, tá? Inclusive a gente pode calcular o vértice dessa função através daquela formulazinha pronta do vértice, né, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, ok? Beleza? Então vamos ver aqui os exemplos que o livro mostra pra gente, ó. Tem uma função aqui que é x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Como a igual a 1, né? Então a parábola tem a concavidade para cima. E aí calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac dá 25, né? Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24, então o delta deu 1, tá? Se o delta deu 1, ela vai ter duas raízes, tá? Jogando na fórmula das raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, encontra duas raízes, 2 e 3. Você consegue fazer esse esboço do gráfico, que não está totalmente completo aqui, porque a gente não tem o vértice e nem o ponto onde a função cruza o eixo y, mas para a gente basta, nesse caso, para determinar os sinais, porque eu consigo saber que antes de 2, né? Ou seja, para x menor do que 2 ou x maior do que 3, ó, aqui, ó, x menor do que 2 ou x maior do que 3, a função é positiva. E entre 2 e 3, a função é negativa. Vamos ver mais um exemplo aqui. Bom, a gente tem aqui agora a função
y é igual a menos x ao quadrado, mais 6x menos 9. Então, o a é igual a menos 1, então ele é menos zero. A concavidade da função é para baixo, tá? Calculando o delta, o b é 6, né? Então, 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Aqui eu tenho três sinais negativos, né? O menos 4, que é da fórmula, o a, que é negativo, e o c, que é negativo. Então, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, então o resultado é negativo. E aí, 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. Então, 36 menos 36 deu zero. Se é zero, significa que ela só vai ter uma raiz, né? Às vezes o pessoal fala, igual o livro está dizendo, que são duas raízes reais iguais, né? Eu costumo falar que é só uma raiz, né? Para facilitar. Mas na teoria são duas raízes iguais, né? Porque toda função de segundo grau tem duas raízes, tá? Ou elas são distintas, no caso do delta maior que zero, ou iguais, no caso do delta igual a zero, tá? E aí jogando no x para encontrar as duas raízes, fica b, menos b mais ou menos raiz de delta, né? Então, menos 6 mais ou menos zero, dividido por 2a, que é menos 2. Isso vai dar menos 6 dividido por menos 2, que dá 3. Então, só tem uma raiz em 3. Então, ela só tem uma raiz em 3 e a concavidade é para baixo. Então, ela é sempre negativa. Tá? O sinal dessa função é sempre negativo. Certo, gente? E aí, com isso, a gente sabe que a gente precisa aqui de funções do segundo grau, certo? Muito obrigado e até mais.